Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. No nosso último estudo da semana passada, aprendemos como que o ser humano precisa lutar contra a natureza pecaminosa após ele aceitar a Cristo como Salvador. Afinal, passamos a ter duas naturezas. Além da natureza pecaminosa, agora temos a natureza espiritual. Estudamos, portanto, Romanos capítulo 7, que mostra esse conflito entre as duas naturezas. Nessa semana estudaremos o capítulo 8 de Romanos, para percebermos a solução de Deus para o nosso problema. Em Romanos 7, 25, já percebemos qual é a solução de Deus, só que no capítulo 8, nós veremos que a graça disponibilizada a nós por meio de Jesus Cristo proporciona-nos uma transformação, uma capacitação interna para irmos vivendo de acordo com os ideais de Deus. Romanos 8 promete santificação, promete transformação, mas obviamente, amigo ouvinte, não promete impecabilidade. Precisamos ter muito cuidado com a questão da impecabilidade, porque a impecabilidade é algo que nos será possível após a glorificação. Porém, Romanos 8 nos mostra que no processo de santificação, mesmo que não nos tornemos impecáveis, podemos ser libertos do poder do pecado. Vamos começar o nosso estudo de Romanos, capítulo 8, analisando primeiramente o fato de que nós somos salvos unicamente pela graça e não pelas nossas obras. Você vai perceber no estudo da semana que as obras, elas são o resultado de um coração, de um interior que está sendo transformado, santificado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem influencia o crente a viver segundo os ideais de Deus. Essa transformação ocorre também com base na graça de Cristo. Não devemos pensar que a fé nos acompanha apenas na justificação. A fé precisa nos acompanhar também na santificação. Porque o apóstolo Paulo usa uma expressão muito interessante quando ele afirma que nós devemos obedecer a Deus como parte do processo de santificação. O apóstolo Paulo, em Romanos 1:5 e Romanos 16:26, ele usa uma expressão que é obediência por fé. Isso significa que, inclusive, durante o processo de santificação, em que vamos nos tornando mais e mais obedientes a Deus, a fé precisa nos acompanhar. Não existe santificação pelas obras, a santificação também é pela fé em Cristo. Mas é óbvio que esta fé em Cristo, que nos impulsiona a sermos santificados também pela atuação interna do Espírito, levará a cada crente à obediência. Não uma obediência impecável, mas uma obediência que estará sempre se aperfeiçoando para que o cristão se torne cada vez mais parecido com Jesus. Romanos 8 vai nos mostrar que Deus, mesmo não nos libertando ainda da presença do pecado, algo que ocorrerá só na segunda vinda de Cristo, Deus, com a atuação do Espírito Santo, nos liberta do poder e da escravidão do pecado. Espero contar com a sua companhia ao longo desta semana. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Antes de você descobrir que Cristo liberta a você e a mim do poder do pecado, é fundamental entendermos que, em primeiro lugar, Cristo nos liberta da condenação, da penalidade do pecado. De acordo com Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Por sermos pecadores, merecemos a morte eterna, uma morte sem ressurreição.
Porém, quando Cristo morre na cruz sem merecer, ele assume a nossa culpa e dá a Deus o direito legal de nos salvar, transferindo a justiça de Cristo para nós. E por isso, unicamente pela graça de Cristo, você e eu somos libertos da penalidade do pecado, que é a morte eterna. É por isso que no capítulo 8, nosso capítulo de estudo da semana, o apóstolo Paulo, no versículo 1, começa dizendo o seguinte: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse é um texto que nos enche de esperança. Quando estamos em Cristo, ou seja, quando aceitamos a Cristo como Salvador pessoal, não há nenhuma condenação a nós, porque a justiça de Cristo, ela é transferida para nós. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, ou seja, para os que aceitaram a Cristo como Salvador. Se você, amigo ouvinte, ainda não aceitou a Cristo como Salvador, você continua condenado à morte eterna. Você não precisa entrar em desespero, você precisa ficar alerta, ficar esperto. Você precisa entender o plano de salvação, dizer um sim para Jesus, e ao você dizer um sim para Jesus e aceitá-lo como seu Salvador, Deus poderá transferir a justiça de Cristo para você. E assim, Deus vai poder olhar para você como se você nunca tivesse pecado. Deus olha para você como se estivesse olhando para Cristo. Você não será mais visto por Deus como um transgressor da lei, porque a perfeita obediência de Cristo será transferida para você. Cristo vai pegar a sua vida de condenação, vai assumir as suas culpas e vai transferir a justiça dele para você. Veja que promessa maravilhosa. E além disso, Romanos 8 tem uma outra promessa. Após Jesus nos libertar da condenação da lei, que é a morte eterna do pecador, no verso 2 é dito: pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Cristo diz, o apóstolo Paulo nos ensina, que quando aceitamos a Cristo como Salvador, agora passamos a ser guiados pela lei do Espírito e não pela lei do pecado. A lei do pecado é a disposição interna que temos para fazer o que é mal. A lei do Espírito é a disposição interna que temos do Espírito Santo para fazermos o bem. A lei do Espírito se refere a um princípio interno, ao poder vivificador interno do Espírito Santo que atua no nosso íntimo. Já a lei do pecado é o poder mortificador do pecado que nos leva ao erro. Então o verso 2, quando afirma que a lei do Espírito nos liberta da lei do pecado, está dizendo que quando aceitamos a Cristo como Salvador, amigo ouvinte, o poder vivificante do Espírito, ou seja, a lei do Espírito, essa atuação interna do Espírito, vai dominar a nossa velha natureza para que não sejamos mais escravos do pecado. Ao invés de simplesmente nos conformarmos com padrões externos ou com a letra da lei, seremos vivificados interiormente. Que promessas lindas Romanos 8:2 tem para nós. O verso 1 promete que fomos libertos da condenação da lei. Já o verso 2 promete o poder vivificante do Espírito, a lei do Espírito, que vai atuar no nosso íntimo e nos mover a uma vida cristã prazerosa, agradável, obediente, que estará em conformidade com o amor de Deus e com a palavra dele. Amanhã continuaremos o nosso estudo de Romanos 8. Eu espero mais uma vez contar com a sua companhia. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Estamos aprendendo nesta semana
que quando aceitamos a Cristo como Salvador, somos libertos da condenação da lei, somos libertos das consequências finais do pecado, que é a morte eterna, mas ao mesmo tempo somos libertos do poder do pecado. Deus nos transforma para nos parecermos cada vez mais com Cristo, propósito este de Deus para nós, de acordo com Romanos 8:29. É muito importante que nesse estudo tenhamos em mente o que a lei de Deus pode fazer e o que a lei de Deus não pode fazer por nós. Em primeiro lugar, a lei de Deus não pode comprar a nossa salvação e nos dar o direito ao céu. Isso porque, de acordo com Paulo em Romanos 3, verso 20, a lei tem uma outra função: mostrar a nossa condição pecaminosa para recorrermos a Jesus. Se a lei nos condena, como que ela pode nos salvar? Agora, o apóstolo Paulo não ensina, amigo ouvinte, que o problema está na lei. O apóstolo Paulo nos mostra que o problema está em nós. Vou ler para você Romanos capítulo 8, versos 13 e 4. A lei não era capaz de nos salvar, por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Paulo coloca a lei na correta perspectiva e mostra o que ela pode e o que ela não pode fazer por nós. Em primeiro lugar, a lei não pode nos tornar justos diante de Deus e não pode nos dar o direito à salvação. No verso 3, Paulo diz que a lei era incapaz de nos salvar. A lei não era capaz de nos salvar. E, de acordo com algumas traduções, a lei não pode nos salvar porque ela está enferma por causa da nossa carne, ou seja, da nossa natureza humana. A nossa natureza humana corrompida que é o problema, não é a lei de Deus. A lei de Deus, como bem disse Paulo em Romanos 7, verso 12, é santa, justa e boa. Porém, a natureza pecaminosa que nos coloca em oposição contra a lei torna a lei fraca para nos salvar. E como a lei não pode fazer isso, Deus enviou a Jesus Cristo, que assumiu a nossa natureza humana e, obviamente, ele pôde ser sacrificado por nossos pecados. E o resultado disso, diz o verso 4 de Romanos, nós não seguiremos mais a nossa natureza humana pecaminosa, mas seguiremos sim o Espírito Santo, que nos ajudará a cumprirmos as justas exigências da lei. Você percebeu, amigo ouvinte, a lei, para Paulo, é o resultado de um andar com Cristo e de uma atuação interna do Espírito, não é o meio de conquistar a Deus. Se você pensa que guardando um dia de guarda, dizimando ou observando a qualquer outro mandamento, você está conquistando o favor de Deus, você está redondamente enganado. Agora, se você pensa que você deve de guardar um dia, como o sábado bíblico, dizimar e seguir aos outros mandamentos como uma demonstração externa da santificação interna que está sendo efetuada em você, aí você está no caminho certo. Paulo diz em Romanos 8,4 que nós precisamos, para isso, andar no Espírito, ou seja, é deixarmos que o Espírito Santo nos conduza. Agora, se você decidir andar segundo a carne ou segundo a natureza pecaminosa, aí a natureza pecaminosa irá lhe conduzir. Se você permitir que o Espírito lhe conduza, ele lhe conduzirá a uma vida amorosa, que se expressará na obediência aos 10 mandamentos. Agora, se você permitir que a natureza pecaminosa lhe guie, você será direcionado a uma vida de desobediência, de desamor, porque os princípios amorosos e morais de Deus não serão uma constante em sua vida. Amanhã veremos algo mais sobre isso. Veremos que temos uma escolha a fazer: ser dominados pela nossa natureza corrompida ou sermos dominados, guiados pelo Espírito Santo.
Aguardo a você no programa de amanhã. Um abraço e até o nosso próximo estudo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que você e eu podemos ser dominados pela nossa natureza pecaminosa ou pelo Espírito Santo. Vou analisar com você Romanos capítulo 8, versos 5, 6, 7 e 8. Vamos analisar Romanos 8, dos versos 5 ao 8. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Eu li esse texto na Nova Versão Transformadora para você perceber a clareza das palavras do apóstolo. Paulo diz que nós podemos ser dominados pela natureza humana, pela carne, de acordo com algumas traduções, ou pelo Espírito Santo. Somos dominados pela natureza pecaminosa ou controlados pelo Espírito. Se você permitir que a natureza pecaminosa domine você, de acordo com Paulo, você pensará e agirá segundo essa natureza pecaminosa. E o resultado? Culpa e morte. Mas se permitirmos que o Espírito Santo controle a nossa mente, teremos paz e vida eterna. Isso porque há um conflito muito grande entre a nossa natureza e o Espírito Santo. Em Romanos 8,7, Paulo diz que a mentalidade da nossa natureza humana é sempre inimiga de Deus. E por quê? Porque ela não gosta das leis de Deus. É antagônico. Agora, aqueles que permitem que o Espírito Santo guie a vida deles, eles vão agradar, obviamente, mais a Deus do que a própria natureza pecaminosa. No verso 9 de Romanos 8, Paulo diz: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Paulo está dizendo que quando o Espírito Santo habita em nós, nós seremos dominados pelo Espírito. E, portanto, as nossas vitórias serão maiores do que as nossas derrotas. Teremos derrotas, amigo ouvinte, porque nós, ao mesmo tempo em que somos controlados pelo Espírito, ainda temos uma natureza pecaminosa e, infelizmente, às vezes a alimentamos. Mas o mais importante, amigo ouvinte, é que se você aceitar a Cristo como Salvador e permitir que o Espírito Santo habite na sua vida, Ele vai administrar o seu eu, vai lhe ajudar a ir obtendo vitórias sobre tentações, sobre pecados. E quando você cair, por permitir que a natureza pecaminosa domine, não entre em desespero. Lembre-se de 1 João 2, 1 e 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aqui em Romanos 8, o apóstolo Paulo está nos mostrando que por mais que a lei de Moisés, a lei de Deus dada por meio de Moisés, seja importante para um viver ético, precisamos de algo mais. Precisamos da atuação do Espírito Santo em nós, para que Ele nos liberte da escravidão do pecado, para que Ele domine a nossa natureza, para que por meio da atuação dEle possamos ir desenvolvendo o nosso caráter e ir cumprindo os requisitos da lei. Os judeus nos dias de Paulo achavam que tinham tudo tendo a lei de Moisés, tendo a Torá. Paulo está mostrando, vocês precisam de algo mais. Vocês precisam ter, além da Torá, a presença interna santificadora
e transformadora e capacitadora do Espírito Santo. Muito obrigado por sua companhia. Daremos sequência ao nosso estudo de Romanos 8 amanhã, pela graça de Deus. Fique na paz e até o nosso próximo estudo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Aprendemos ontem que podemos decidir ser guiados pelo Espírito Santo ou ser guiados pela natureza pecaminosa que está dentro de nós. Qual é o resultado de permitirmos que o Espírito Santo nos guie e qual é o resultado de permitirmos que a natureza pecaminosa nos guie? O apóstolo Paulo nos responde essa pergunta em Gálatas, capítulo 5, dos versos 16 ao 22. No verso 16, o apóstolo Paulo diz: deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Quando o Espírito guia a nossa vida, produzimos o chamado fruto do Espírito, que é composto por 9 qualidades de caráter. O fruto do Espírito em Gálatas 5:22 é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando você apresenta essas qualidades de caráter que formam o fruto do Espírito, isso significa que você está sendo guiado pelo Espírito, você vive no Espírito Santo. Se você não desenvolve essas qualidades de caráter, mas desenvolve as qualidades, entre aspas, de Gálatas 5, 19 a 21, isso indica que você está sendo guiado pela natureza pecaminosa e não pelo Espírito Santo. As obras da carne ou os desejos da natureza humana são os seguintes, em Gálatas 5, 19 a 21. Imoralidade sexual, impureza, a sensualidade, não a saudável entre marido e mulher, né? A sensualidade corrompida, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas. Esses são alguns dos pecados, dos frutos resultantes de uma vida que é guiada ou dominada pela natureza pecaminosa. Amigo ouvinte, quais desses frutos você tem mais desenvolvido em sua vida? A resposta a essa pergunta vai lhe ajudar a identificar quem é o Senhor da sua vida, o pecado ou o Espírito Santo. Desejo de coração que o Senhor da sua vida seja o Espírito Santo. Ele não promete impecabilidade a você nesta vida. A impecabilidade existirá quando Cristo voltar, transformar o nosso corpo e nos glorificar. Agora o Espírito Santo promete lhe ajudar a ir vencendo o pecado e a não ser um escravo da natureza pecaminosa. Por que você agora não faz uma oração ao Espírito Santo e pede a Ele: Espírito, domine a minha natureza humana, porque eu não consigo fazer isso. Ajuda-me. Pode ter certeza que a graça de Jesus, os méritos de Cristo, proporcionarão a você uma medida abundante do Espírito Santo em sua vida. Muito obrigado por sua companhia e pela graça de Deus nos encontraremos amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Fique com a nossa programação aqui na Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança, e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Além de o apóstolo Paulo ensinar-nos em Romanos 8 que Deus nos liberta do poder do pecado e vai nos transformando ao longo da vida para sermos obedientes e nos parecermos com Cristo, em Romanos 8, o apóstolo Paulo nos mostra
que além de o Espírito Santo nos libertar do poder do pecado, o Espírito Santo muda a maneira como nos relacionamos com Deus. Preciso ler para você Romanos, capítulo 8, verso 15, para você perceber que grande bênção Deus promete a você e a mim, além de nos libertar do poder do pecado. Romanos, capítulo 8, verso 15 diz: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse texto diz que a nossa relação para com Deus muda. Antes de aceitarmos a Cristo e de sermos libertos do poder do pecado, éramos inimigos de Deus, de acordo com Romanos 5, versos 7 e 8. Porém, quando aceitamos a justiça de Cristo, passamos a ser adotados na família de Deus. E o Espírito Santo convence a nossa mente de que somos filhos de Deus e não bastardos. Sendo filhos de Deus, nós temos uma herança. E o verso 17 diz: se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Esse texto diz, amigo ouvinte, que Deus, o Espírito Santo, atua em nosso interior para confirmar que nós somos filhos de Deus e fomos aceitos na família de Deus. E o verso 17 diz que, sendo filhos de Deus, somos herdeiros com Cristo. Assim como Cristo ressuscitou e voltou para o céu, nós poderemos ressuscitar se estivermos mortos quando Cristo voltar e estaremos no céu, no paraíso, juntamente com Cristo. Que promessa maravilhosa, amigo ouvinte. Deus promete em Romanos 8, 16 e 17 que você ouvirá no seu interior uma voz, uma garantia de que você foi aceito como filho de Deus graças ao sacrifício substitutivo de Cristo. Desfrute dessas promessas e tenha uma vida cristã feliz, prazerosa, cheia de paz e de ânimo para seguir lutando, crescendo e vencendo em Cristo. Finalizaremos amanhã o nosso estudo. E ao finalizarmos o nosso estudo, eu queria explicar um pouquinho mais a você acerca de Romanos capítulo 8, verso 2. Nós estudamos ao longo da semana o significado da lei do Espírito. E eu quero mostrar para você quais são os resultados práticos de termos a lei do Espírito Santo em nós. Não perca o programa de amanhã. Que Deus te abençoe e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Em Romanos capítulo 8, verso 2, o apóstolo Paulo diz: pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Nesse texto, o apóstolo Paulo diz que quando aceitamos a Cristo e não temos mais nenhuma condenação graças aos méritos de Cristo, passamos a viver de acordo com a lei do Espírito, e esta lei nos dá vida. O que é a lei do Espírito? Como eu expliquei ao longo da semana, a lei do Espírito é o poder vivificante do Espírito Santo que atua no íntimo. Passaremos a viver agora influenciados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo será o nosso guia e não a nossa natureza pecaminosa. A palavra lei do Espírito aqui se refere a um princípio interno. É o poder transformador do Espírito que atua no íntimo do crente para que o crente seja feliz, tenha certeza da salvação e de que foi aceito como filho de Deus e para que o crente possa obter vitórias sobre a natureza pecaminosa. Quando a lei do Espírito faz parte da nossa vida, quando permitimos que o Espírito Santo guie-nos,
a partir do nosso interior, algumas coisas interessantíssimas ocorrem em nós. Primeiro, a lei do Espírito, ou essa disposição interna, essa atuação interna do Espírito Santo, liberta o crente da condenação da lei e do domínio do pecado. Cristo pagou o preço para nós sermos libertos da condenação da lei. Mas quando o Espírito Santo habita em nós, além de termos a certeza disso, somos libertos do poder do pecado. Romanos 7:23 diz: contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Paulo diz nesse texto que existe o pecado dentro de nós, mas, porém, a lei do Espírito nos liberta do poder do pecado. Além disso, essa influência vivificadora ou lei do Espírito liberta o crente da morte eterna. Porque quando Cristo faz parte da nossa vida e implanta em nós a pessoa do Espírito Santo, você e eu podemos viver com a certeza de que não somos mais condenados. E outro benefício, quando temos a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo guia-nos a partir do nosso interior para que os requisitos de Deus possam ser realidades em nossa vida. Amigo ouvinte, você pode, hoje mesmo, pedir a Deus para que o Espírito Santo faça parte da sua vida, para que o poder vivificante do Espírito seja o seu guia, ao invés da sua natureza humana. Se você pedir isso, saiba que você o receberá, porque a morte, ressurreição e ascensão de Cristo até o santuário celestial garantem a permanência, a presença do Espírito Santo conosco. Em João 14:16, Cristo disse que ele rogaria ao Pai e enviaria outro Consolador para que estivesse para sempre conosco. Cristo não deixou a você e a mim órfãos. Cristo deixou-nos na companhia do Espírito Santo. Desfrute desta companhia. Peça a Deus a presença do Espírito todos os dias, para que por meio desse batismo diário com o Espírito Santo, você siga adiante na sua caminhada cristã, amando as pessoas e amando a Deus, como nos orientam os 10 mandamentos. Afinal, os primeiros 4 mandamentos da lei de Deus ensinam-nos a amarmos a Deus. E os últimos 6 mandamentos ensinam-nos a amarmos ao próximo. Que o Espírito Santo seja o seu guia. Um forte abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.